Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia e nós vamos para o nosso quadro de hoje, que é Conhecendo Mais a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que está lá em Gênesis, no início lá da Bíblia, que é a queda do ser humano. Esse assunto ele é extremamente, muitas vezes, distorcido e a gente às vezes não consegue perceber a essência do que está ali. E para a gente poder falar um pouco sobre isso, eu quero ler contigo Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Mas antes da gente ler, você tem que curtir esse vídeo. Se esse canal tem te abençoado, se essas palavras têm te abençoado, então curte esse vídeo aí, porque você vai estar me ajudando. Porque você curtindo o vídeo aí o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E aí a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Vamos lá, para Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Rapaz, eu acho extremamente interessante esse evento que é narrado aqui, porque é intrigante como as coisas acontecem. E até um dia desse, enquanto eu lia e estudava um pouco sobre esse texto, eu não tinha percebido um detalhe muito interessante nessa passagem. Por exemplo, o primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui é: por que a mulher está dando ouvido à serpente? De alguma forma, que eu não sei como explicar, o fato da serpente, da cobra, falar ali com Eva, não pareceu tão estranho a ela. Mas esse nem é o ponto, porque isso, se a gente for entrar nisso, a gente vai ter que pensar em várias coisas e tudo mais. Mas o ponto aqui, que é a primeira consideração que eu quero fazer, é que esse texto aqui, pessoal, não é uma analogia, isso aqui não é uma poesia. A Bíblia narra algo que realmente aconteceu. Se aqui está todos os detalhes, o dia, a hora, manhã, tarde, momento, qual a data histórica, não tem como a gente afirmar isso para você, porque a Bíblia ela não é um livro histórico. A Bíblia ela está narrando ali a história de Jesus Cristo, está narrando a mensagem do Evangelho. Então, não tente pegar a Bíblia e fazer dela um livro histórico. Mas isso não exclui o fato de que a Bíblia se preocupa em narrar eventos que realmente aconteceram. Ah, Pedro, mas eu vi teólogo tal, eu vi não sei quem, tal filósofo, e disse que isso aí é uma analogia para não sei quem. Cara, não importa. Para a essência da nossa fé, para que essa palavra nos transforme, nós temos que entender que o que está sendo dito aqui, principalmente nesse texto, aconteceu da forma que está aqui. Então Eva estava ali conversando com a serpente e ela induziu a cometer o pecado que nós conhecemos, que fez com que a gente chegasse aonde nós estamos hoje. Infelizmente, ainda não estamos na glória com Deus, não estamos ainda desfrutando das bodas do Cordeiro. Muitos tem aí prejuízos enormes na vida por conta desse pecado de Adão e Eva. Mas um dia o nosso Deus voltará e nós estaremos eternamente com Ele. Então, pense da seguinte forma: quantas vezes na sua vida você tem dado ouvidos ao diabo? Muitas vezes a gente cai em um pecado, não é uma coisa imediata, não é uma coisa da hora para outra, mas começa com o pensamento. Mas isso acontece muitas vezes no quesito sexual, isso muitas vezes acontece com marido e mulher, cônjuges que estão com uma carga emocional contra o outro enorme. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. O primeiro ponto para que você não venha cair no pecado, para que você venha vencer a tentação aprenda a discernir quando é a voz do diabo na tua mente. Aprenda a discernir quando é o diabo colocando pensamentos e fuja deles. Às vezes um jovem cai num pecado sexual que não foi de imediato, mas são dias e dias colocando imagens, colocando imaginações, colocando sonhos. Então perceba quando o diabo está jogando uma seta para você fugir. Com certeza, Eva ouviu a voz da serpente: ei, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E aí, por que você está olhando para esse fruto? Se ela tivesse dito,
não quero conversa com você, não quero falar sobre esse assunto, vou obedecer ao meu Deus. Talvez tanta coisa ruim não teria acontecido no mundo, mas isso nem é assunto para a gente estar debatendo, porque não cabe a nós. Então, aprenda a fugir da voz e das conversas do diabo. O outro ponto aqui é o fato como Eva distorceu o que o Senhor tinha dito. Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar muita coisa, mas quando eu estou pregando, ensinando a Bíblia, eu não gosto de ficar conjecturando muita coisa, porque tem gente que às vezes acredita na conjectura, entendeu? Tem gente que acredita no que, tipo assim, o que a gente acha que aconteceu, tem gente que pega aquilo e faz uma doutrina. Então, às vezes eu não gosto de ficar conjecturando muito. Mas quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando, será que Eva não tinha uma curiosidade de saber qual era o gosto daquela fruta? Porque quando a serpente vai conversar com Eva, eu acho interessante que ela fala algo diferente do que o Senhor disse. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, o Senhor fala para que o homem não coma daquele fruto, o Senhor diz apenas para não comer. Mas Eva, quando ela está conversando aqui com a serpente, ela parece que vai mais além. Diz assim, olha, Deus disse para a gente não comer e a gente nem tocar nesse fruto. Em nenhum momento Deus disse que não era para tocar, mas ela acrescenta isso. E isso é uma artimanha também do inimigo, muitas vezes em nós, que o inimigo faz com que as ordenanças do Senhor, ou aquilo que Deus meio que disse não pode, sabe? Aquilo que a Bíblia diz, você não deve fazer isso, faz parecer que as ordenanças do Senhor são absurdas. Por exemplo, quando Deus diz para um jovem que ele deve ter santidade no seu relacionamento, quando a tentação do pecado vem, faz aquilo parecer algo extremamente prejudicial, que é absurdo, você é um homem, você é uma mulher, você tem necessidades, por que você vai negar os seus desejos? Fuja disso. Uma das coisas que vai te ajudar a viver em santidade e fugir do pecado é você ter um comportamento, um estilo de vida em que você sente prazer em servir ao Senhor. Encontre na sua vida prazer em seguir a Cristo. Sabe, quando Deus pede para que nós não venhamos a viver um certo estilo de vida que o desagrada, aquilo não deve ser para nós uma penitência, mas aquilo deve ser um prazer. Se isso ainda não é um prazer na tua vida, busque em Deus esse prazer. A santidade, a tua santidade no Senhor vai fazer com que você descubra a satisfação que é seguir a Cristo. Busque a Deus e se abstenha do pecado. E você vai descobrir a satisfação e o prazer que é seguir a Jesus Cristo. E isso vai trazer para a tua vida libertação, vai fazer com que você viva uma vida livre do pecado e que você possa desfrutar de uma vida em paz. O outro ponto é a forma que o diabo mente. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, o cara é o pai da mentira. O cara é o pai de todo mundo que mente. Com certeza, ele vai mentir muito bem, obviamente, né, pessoal? Então, ele chega para Eva e diz, olha, meio que um tom de deboche, olha, certamente vocês não vão morrer por comer isso daí. O inimigo, ele pega as coisas e distorce. Quando ele fala, certamente vocês não vão morrer, ele meio que está dizendo assim, olha, Eva, se você comer desse fruto, é claro que você não vai cair morta no chão. Ele faz parecer que a argumentação que Deus diz que se o homem pecar, ele morre, ele faz parecer algo absurdo. Meio que diz assim, olha, se você comer aí, você não morre não, isso é conversa fiada. Onde é que já se viu uma pessoa caiu morta no chão porque se alimentou de uma fruta? E quando Eva comeu da fruta e Adão comeu da fruta, eles não caíram mortos imediatamente no chão, mas depois morreram. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aquele pecado, ele trouxe morte. Não trouxe imediatamente, nem da forma que o inimigo estava distorcendo, mas trouxe morte. Então seja esperto. Saiba que todos os benefícios que o pecado te apresenta é mentira. Todo o prazer, toda a satisfação que o pecado coloca na tua mesa é mentira. Não é verdade. Você só está sendo enganado. Depois que você cair no pecado, o diabo não vai ser o teu amigo. Tem um grande pastor que ele fala assim, o diabo não tem um plano para a tua vida, porque tem gente que acha que o diabo tem um plano para a vida dele. Mas tem gente que tem essas noias na cabeça. Não, cara, o único propósito do diabo é te destruir, é te afastar do Senhor. Então foge disso. Não cai nessa conversa. Todas as mentiras que a tua mente te contar para te induzir a pecar são mentiras, são
prazeres passageiros. E o mais humilhante é que você cai nessa mentira toda a vida. Você acredita em algo, você comete o pecado, depois você está lá arrependido, sofrendo. O grande segredo para que você consiga viver uma vida em liberdade está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. As pessoas só lembram desse ponto, resistir ao diabo. Ah, estou passando por uma tentação, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido, bate na mesa. As pessoas só sabem resistir ao diabo, mas as pessoas não lembram do que o versículo diz anteriormente. O que é que o versículo diz anteriormente? É sujeite-se a Deus. Se você for no original, essa palavra traduzida ela tem algumas traduções que nós podemos aplicar. Uma delas é submeter-se, sujeitar, colocar em sujeição. E essa é a que eu mais gosto. Sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém. Nós somos especialistas em resistir ao diabo, em repreender o diabo, mas nós não somos especialistas em obedecer a Deus. Não é só resistir ao diabo, mas é obedecer ao Senhor. Então, o grande segredo para que você viva uma vida em santidade é literalmente você se santificar. É literalmente você se guardar para Deus. Chegar para o Senhor e dizer: Espírito Santo de Deus, eu não consigo. Toma conta da minha vida. Você faz isso em palavras, mas muitas vezes você não faz isso em ações. É quando Deus te disser não, você aceitar o não de Deus. É quando Deus te disser sim, você viver o sim de Deus. E muitas vezes é difícil tanto viver o sim de Deus como viver o não de Deus. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.